Gente, esse será o 13º vídeo, 13º episódio sobre a história de Roberto Dinamite. Então, vamos falar sobre isso, continuando a nossa saga do nosso querido Bob, né? Bob para os íntimos. Mas antes de prosseguir, eu peço por gentileza que você curta aí, dê o seu like, se inscreva no canal, faz isso agora, senão depois você esquece. Eu preciso de likes para que meu trabalho seja mais notificado pelo YouTube. Peço que você compartilhe esse vídeo, sobretudo para vascaínos e apreciadores de futebol. Peço por gentileza, sobretudo, que você se inscreva no canal, né? Eu preciso de mais inscritos, é fácil você se inscrever, é só você apertar no inscrever-se aí, apertar o dedo e estar inscrito, né? E peço também que você ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, né? Sei que eu estou pedindo muito, gente, mas se você puder fazer, eu agradeço de todo o coração. Bom, mas então, falando ainda sobre o nosso Roberto Dinamite, o 13º episódio, vamos falar um pouco sobre a volta dele para a seleção brasileira. Em 1978, como a gente já viu aqui, o Cláudio Coutinho levou o Roberto Dinamite para a Copa muito a contragosto, né? Porque ele queria Reinaldo e Nunes, só que o Nunes se machucou seriamente e aí ele chamou o Roberto Dinamite, né? O Cláudio Coutinho não gostava do futebol do Roberto Dinamite. Tanto é, ou melhor dizendo, talvez o fato dele treinar o Flamengo, além de treinar a seleção, criasse uma antipatia pelo maior ídolo do rival, que era o Vasco da Gama, onde o Roberto Dinamite jogava, né? Então, em 1979, por exemplo, teve a Copa América, ele só botou o Roberto Dinamite para jogar em um jogo, né? Em um jogo da Copa América de 79, que foi o jogo contra a Bolívia lá em La Paz, né? Que o Brasil perdeu por 2-1, saiu ganhando de 1-0, gol de pênalti do próprio Roberto Dinamite, né? Mas ele só escalou também porque vários jogadores passaram mal na viagem. Aquele negócio de jogar a 3.500 metros de altitude não deve ser fácil mesmo, né? E aí o Roberto acabou sendo escalado, né? O Roberto Dinamite. Bom, e depois, nos outros jogos da Copa América, era Juari, Palhinha, Sócrates. O Roberto Dinamite não jogou mais, né? Bom, aí em 1980 houve uma troca de técnico na seleção. Com a ascensão de Giolite Coutinho à presidência da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, recém-criada, substituindo a CBD, a Confederação Brasileira de Desportos, né? O Giolite Coutinho convidou o Tele Santana para ser técnico da seleção brasileira, né? O Tele Santana tinha feito uma excelente campanha em 79, tanto no Campeonato Paulista como no Campeonato Brasileiro, né? Os times dele jogavam muito bem, um futebol artístico, um futebol elegante, um futebol vistoso, né? E o Coutinho gostou daquilo e convidou o Tele, então o Tele Santana veio. E aí a gente pensou, né? Bom, agora o Roberto Dinamite vai ter chance, né? Olha, gente, o Tele Santana gostava menos ainda do futebol do Roberto Dinamite do que o Cláudio Coutinho. Então, o que aconteceu? Ele foi convocando centroavante atrás de centroavante e o Roberto Dinamite não aparecia, né? Ele convocou o Reinaldo, ele convocou o Serginho, ele convocou o Nunes, né? Ele convocou o Baltazar, ele convocou o outro Roberto, o Roberto Cearense do Sport de Recife, ele convocou o César, que era companheiro de ataque do Roberto no Vasco. Enfim, ele improvisou o Renato Pé Murcho do São Paulo para jogar de centroavante, o Renato era meia. Enfim, ele não queria o Roberto Dinamite, não queria o Roberto Dinamite. Bom, mas uma hora ele ia, já que ele não acertava o centroavante ideal, uma hora ele ia acabar tendo que chamar o Roberto Dinamite. Isso aconteceu no final de 1981, né? Um amistoso em Porto Alegre, Brasil e Bulgária, ele enfim convocou o Roberto Dinamite, né? E o Roberto Dinamite não se fez de rogado. O jogo foi 3-0 para o Brasil. O primeiro gol foi do Roberto Dinamite. O segundo gol foi do Zico de pênalti, um pênalti sofrido pelo Roberto Dinamite.
E o terceiro gol foi do também estreante naquela seleção, e na seleção, Leandro, né, no segundo tempo. Leandro jogava pra cacete, né, gente? Nossa Senhora. Mas enfim, então o Roberto parecia ali que se tinha encontrado o dono da camisa 9, né? Porque entrou e correspondeu. Coisa nenhuma. Ele ainda continuou convocando o Roberto de vez em quando, só que o preferido dele era o Serginho Chulapa, né? Quem jogava na maioria das vezes era o Serginho Chulapa, né? Que era um jogador limitado tecnicamente, vamos convir. Fazia muito gol, mas era limitado tecnicamente. Então, na maioria das vezes, quem jogava era o Serginho Chulapa. Até que em março de 1982, né? Estavam convocados o Serginho para jogar e o Roberto Dinamite para ser o reserva contra a Tchecoslováquia. O jogo era no Morumbi, em São Paulo. Ora, Serginho se machucou e não pôde jogar. Quem entrou como titular foi o Roberto. Olha, gente, parece que foi de propósito. Eu não quero acusar ninguém, mas parece que foi de propósito. Ou seja, o jogo é no Morumbi, no estádio do São Paulo. O Serginho é do São Paulo. O Roberto Dinamite é do Rio de Janeiro, e sabe-se que o bairrismo naquela época era terrível, maior do que hoje, né? Então parecia que queriam escalar o Roberto Dinamite para queimar o Roberto Dinamite. Para mim tá claro isso, né? E aí o que aconteceu? O Brasil jogou muito mal, mas mesmo assim no segundo tempo o próprio Roberto Dinamite acertou uma bola no travessão e aí ela voltou para o Zico e o Zico fez o gol. 1-0, né? Só que o pessoal tava o tempo inteiro fora Roberto, a torcida, né? Fora Roberto, fora Roberto, fora Roberto, né? O Roberto tocava na bola, a torcida vaiava, né? Olha o provincianismo, né? O provincianismo. Eu fico indignado. Então o Roberto não estava com tranquilidade para poder jogar o que ele sabia, o que ele podia, né? E ainda assim conseguiu cabecear no travessão para o Zico no rebote fazer 1-0, né? E a seleção sendo vaiada. Aí aconteceu o pior, né? Aconteceu o pior. Uma bola lá pelos 30 minutos do segundo tempo sobra para o Roberto Dinamite, ele livre na área, de frente para o goleiro, ele chuta para fora. Cara, ele riu de nervoso e a vaia foi estrondosa no Morumbi. Né? E o Luciano do Vale lá na narração botando pilha, né? Dizendo que a hora do Roberto Dinamite já tinha passado, que o Roberto Dinamite se despedia melancolicamente da seleção brasileira. Mal sabia ele que o Roberto Dinamite ainda voltaria, né? E assim, uma pressão em cima do Roberto Dinamite muito grande. E no final do jogo, a Tchecoslováquia acabou empatando aos 44 do segundo tempo. Então o jogo ficou 1-1, né? Aquela vaia, né? E tudo caindo nas costas do Roberto Dinamite. Aí parece que o Tele Santana conseguiu o que ele queria, né? Não convocou mais o Roberto Dinamite, né? Ele continuou convocando o Serginho. Depois, em março de 82, também ele convocou o Careca, né? Pela primeira vez ele convocava o Careca jogador brilhante, né? Aí muito vascaíno também disse, mas o Careca ele só faz gol de tudo quanto é jeito por causa do Jorge Mendonça. O Jorge Mendonça fazia dupla de ataque com o Careca no Guarani. Então o Jorge Mendonça botava o Careca na cara do gol o tempo todo, né? Curiosamente o Jorge Mendonça o Telê não chamou, né? Mas não, cara, o Careca era brilhante, né? O Careca tecnicamente era melhor que o Roberto Dinamite, não tem dúvida, né? Mas então ficou Careca e Serginho, né? O titular ia ser o Careca, né? Para a Copa, e o Serginho ia ser o reserva. Mas quando a seleção já estava lá nos preparativos para a Copa da Espanha em 82, já estava faltando uma semana para a Copa, né? A seleção estava treinando em Portugal, né? O Careca sentiu uma dor, um hematoma muito forte
e o médico Neylor Lasmar Neylor Lasmar não teve dúvidas, né? O Careca vai ter que ser cortado. Cortaram o Careca, né? Então precisava botar alguém pro lugar do Careca. E o preferido do Tele Santana não era o Roberto Dinamite. O preferido do Tele Santana era o Nunes, né? O Nunes do Flamengo, né? O que também não era má ideia não, né, gente? Porque o Nunes ele tinha muito entrosamento com o Zico, né? Então o Zico e o Nunes era pilha de gols lá no Flamengo. Então o Nunes não era má ideia. Só que o Nunes tinha acabado de fazer uma artroscopia no joelho, então ele não podia ser. Então, muito a contragosto, ele convocou o Roberto Dinamite, né? Então ficou Serginho e Roberto Dinamite na Copa. Só que dizem que nos treinos, já na Espanha, né? O Roberto Dinamite arrebentava nos treinos, metia gol de tudo quanto era jeito, mas ele só queria saber do Serginho, né? Serginho, jogador limitado, muito limitado tecnicamente, né? Mas fazia gol pra caramba, né? Mas, enfim, o Roberto Dinamite muito melhor que o Serginho, muito melhor que o Serginho Chulapa, né? E, enfim, quem jogou foi o Serginho. O Roberto Dinamite não teve 1 minuto de jogo naquela Copa, né? E o Serginho Chulapa, inclusive, lá no jogo decisivo contra a Itália, ele perdeu um gol feito, ele sozinho na área, ele chutou para fora, de frente para o Zoff, né? E ainda saiu rindo, né? Poderia estar rindo de nervoso, né? Não vamos também esculachar. Mas uma coisa que eu digo para vocês é o seguinte: diziam que o Reinaldo estava machucado. Não estava. Ele pouco depois fez uma atuação contra o Paris Saint-Germain, um amistoso assim fenomenal, né? Podia ser o Reinaldo, né? Podia ser o Careca se ele não tivesse machucado. Podia ser o Nunes se o Nunes não tivesse machucado. Podia até ser o Sócrates deslocado para centroavante. Agora, o que não podia ser era Serginho Chulapa. Se era para botar Serginho Chulapa, era melhor ter botado o Roberto Dinamite. E tenho dito, né? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço aí pela assistência. Por favor, recomenda esse vídeo para vascaínos, para amantes do futebol. E eu tenho aqui no canal mais de 800 vídeos sobre diversos assuntos, né? Se você puder privilegiar meu trabalho assistindo alguns, ou pelo menos algum, eu agradeço muito. Muito obrigado aí pela assistência deste vídeo aqui.